Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu peço perdão pela demora de subir o vídeo. É que como eu estou fora da minha casa e estou fora do escritório, lá a gente tem uma internet muito mais rápida, muito melhor até para gravar. Os vídeos ficam muito melhor. Eu estou gravando dentro de um quarto de hotel e eu estou na região da Amazônia. E aqui o sinal é muito fraco. Eu consegui gravar o vídeo, mas eu não conseguia subir por causa da dificuldade de internet mesmo. Tá? Mas graças a Deus, tenho certeza que se vocês estão vendo o vídeo aí agora, estão vendo essa aula, é porque a aula chegou até vocês e nós vamos compartilhar. Não é um vídeo longo, eu fiz um vídeo curto, principalmente porque o tema, o livro que vai ser estudado hoje, dentro do Pentateuco, ele é bem menor, digamos assim, em relação aos outros dois. Não no sentido de tamanho, mas até de despertar interesse. Tá? É muito comum, vocês vão ver até no comecinho, quem já leu essa parte do livro, viu que poucas pessoas gostam de ler o livro de Levítico. Então nós vamos estudar hoje sobre Levítico. Estou com um livro aqui em mãos, tá? O nosso livro do Pentateuco, capítulo 3, o livro de Levítico. Nesse livro de Levítico nós vamos aprender a importância dele, tá? Que é um livro muito importante, assim, com certeza, e ao mesmo tempo nós vamos ter uma visão do que Moisés quis passar para nós, tá? Então eu gostaria que vocês vissem essa aula até o final. E depois, se tiver perguntas, alguma coisa, a gente pode mandar pro Carlos mesmo, via WhatsApp, e depois nós vamos responder. Eu vou ficar aqui a semana inteira, eu vou ficar aqui até domingo, nessa região aqui, da cidade que eu estou hoje. Depois eu vou para outra cidade, a última que eu vou descer, eu tive Manaus, né, para Parintins, e depois para São Gabriel da Cachoeira, que é o outro lado do Amazonas, também de avião, né, eu só volto para casa no domingo que vem, se Deus assim permitir, né. Nós estamos aqui para trabalhar, é uma região sofrida. Eu estou no hotel na beira do rio Amazonas, então é um lugar estranho, diferente, né? Como que as pessoas, é uma vida um pouco mais difícil, né? Até pela infraestrutura da cidade, de um modo geral. Tá, mas vamos para a nossa aula, que é mais importante, e eu gostaria de não perder muito tempo para a gente poder ganhar, né, nessa leitura. Bem, o livro de Levítico é o terceiro livro dentro do Pentateuco. Nós estudamos Gênesis e estudamos Êxodo. O livro do Êxodo e o livro do Gênesis, né, começando pelo Gênesis e Êxodo, é mais histórico, é uma parte que vai falar um pouco mais da história mesmo do povo de Israel, o início da humanidade, aliás, né, depois o início também do povo de Israel. Então nós vamos aprendendo quando Deus chama Abraão, como nós já falamos na primeira aula, na segunda aula, depois e aí Deus vai formando essa nação para que essa nação pudesse ser, como que eu vou dizer, uma nação que Deus preservaria para que chegasse o Messias através dela. Tá? No comecinho da explicação aqui do nosso livro, o escritor ele fala o seguinte: para muitas pessoas, Levítico é um livro de difícil compreensão e sem sentido prático. Então, por isso que muitas pessoas que começam a ler a Bíblia do começo, lembra do desafio da semana passada? Nós lemos a Bíblia inteira nesse período do curso teológico. Então, quando você lê Gênesis e depois lê Êxodo, é muito bom, é muito legal de ler, porque você vai entrar na história. Mas quando você entra em Levítico, muitas pessoas param de ler a Bíblia, porque ele é um pouco mais difícil. Aqui até o comentarista fala, né? Há inclusive aqueles que se dispõem a ler a Bíblia toda e começam a leitura passando por Gênesis e Êxodo, com razoável tranquilidade. Mas quando chegam a Levítico, desanimam e procuram outro livro mais fácil de ler. Então é muito comum isso acontecer. Mas ele tem uma importância fantástica e nós vamos saber o porquê disso. O comentarista ele fala assim: é importante saber que o livro de Levítico é fundamental para se entender bem a doutrina dos sacrifícios. Por que o povo judeu fazia sacrifício? Que você vai ver isso na história inteira, até o final do Antigo Testamento. Você vai ver o povo fazendo sacrifício, e até no começo mesmo, quando você vê os evangelhos, ainda tem a prática do sacrifício. Aí quando Jesus Cristo vem e faz o sacrifício perfeito, ele né, o Cordeiro Imaculado, aí o templo é derrubado, né, o segundo templo ele é destruído, e se extingue totalmente o sacrifício, como já tinha sido predito por Deus mesmo. Então ele fala assim, ele não é sem sentido. Na realidade é o livro do Antigo Testamento que mais que qualquer outro nos fará entender o significado da cruz. Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que ser levado à cruz? Por que Jesus teve que dar sua vida por nós, pela humanidade? Por que Deus, pela sua igreja, pelo povo que ele havia escolhido? Então, por que Jesus teve que fazer isso? O Levítico vai explicar bem sobre isso.
Nossa compreensão da obra vicária de Cristo será mais profunda sem entendermos seu conteúdo. Buscaremos fazer isso nesse trabalho da seguinte ordem. Aí ele divide aqui o livro em vários temas, né? Título e tema, esboço para compreensão, inspiração e autoria do livro, grandes princípios teológicos do livro, as grandes festas do calendário hebreu e as outras festas, os sacrifícios de sangue e cerimônias. Então, ele vai mostrar aqui para nós todas essas etapas que o povo tinha que cumprir, as leis, né, que foram dadas já no Êxodo. Nós vimos quando Moisés sobe ao monte, recebe os 10 mandamentos, e assim depois Deus vai agora apresentar para eles todo o ritual, toda a ritualística que o povo deveria fazer para adorar a Deus. Tá? Isso tudo era uma sombra, ou seja, mostrava o que seria depois. Hoje nós não vivemos mais isso, hoje nós não temos mais que fazer as festas judaicas, né? Não participar, fazer festas judaicas para adoração a Deus. Nosso culto hoje é um culto racional, né? Como Jesus mesmo mostrou para aquela mulher samaritana, não é mais local de adoração. A adoração hoje não é mais apenas um ritual. A adoração ela tem que ser em espírito e em verdade. Isso é fundamental. Isso resume tudo. É em espírito e em verdade. Então, como que nós adoramos? Não é mais através dos rituais, não é mais de todo esse tema que foi colocado aqui, de toda essa distribuição. Hoje a adoração a Deus, ela é em espírito e em verdade. Quando eu falo em espírito é porque eu não preciso de um objeto, eu não preciso ter um templo para adorar, tá? Eu não preciso ter uma igreja para adorar, eu não preciso de uma instituição para adorar, eu não preciso ter um bezerro para adorar, eu não preciso ter uma imagem para adorar. Eu adoro em espírito, é em espírito que nós adoramos. E em verdade, não tem como ser mentirosa, não tem como ser falsa. A adoração ela tem que vir de dentro, ela tem que refletir a nossa verdade. E se você não adora em espírito e em verdade, você não está adorando a Deus. Não adianta você vir ao culto, fazer um ritual, não adianta você ofertar, não adianta você trazer dízimo, não adianta você gostar das coisas que estão aí da igreja, mas gostar das músicas, chorar durante um louvor, chorar durante a palavra, se emocionar, ir para frente e dizer que está adorando, se isso não for de verdade, se isso não estiver partindo do seu coração e não for racional, na sua mente também. Você tem que compreender o que está fazendo. Por isso que nós estudamos a Bíblia, por isso que nós aprendemos e queremos aprender cada dia mais da Bíblia. Porque é através dessa busca, através desse esforço, através desse trabalhar nosso, nós vamos aprendendo a adorar a Deus. E é um processo, né, como um processo de santificação. Eu não viro santo do dia para a noite. Eu sou separado quando eu estou com Cristo agora, eu faço parte dessa igreja, mas o processo de santificação é um processo diário. Tá? Quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, né, e quanto mais eu leio a palavra, mais eu vou me santificando, eu vou me parecendo mais com Cristo. Não adianta eu dizer que sou cristão, porque o cristão significa ser pequenos cristos. E como que eu posso ser um cristão? Não é pelo título, mas sim parecendo com Cristo. Amém? Então, o título hebraico do livro, ele vai nos trazer, ele foi com vários significados, né? Dentro da Septuaginta, por exemplo, ele era Leviticon, que significava o que é dos levitas. E quem são os levitas? São os que vêm da tribo de Levi. E essa tribo ela foi escolhida por Deus para ser a tribo que faria todo o trabalho ritual no templo. Tá? Então é da tribo de Levi que nós vemos a linhagem dos sacerdotes, nós vemos assim, tudo que Deus queria, Deus escolheu para que eles pudessem fazer dentro do templo, os sacrifícios, as ofertas. Era uma tribo que não recebeu terras quando Josué fez a distribuição das terras. Por que não recebeu? Porque elas teriam que trabalhar em todas as tribos e elas receberiam as ofertas e os dízimos na casa do tesouro, ou seja, na casa que era reservada, que era o lugar preparado por Deus, e eles participavam, eles comiam da oferta que era trazida. Então o motivo da oferta, além de ser adorar a Deus e ser como que eu vou dizer, assim, uma necessidade, né, para o povo e até uma entrega, mas também era para alimentar os levitas, que eles não trabalhavam, eles viviam não trabalhavam no sentido braçal, né, de plantar essas coisas. Eles trabalhavam no templo e eles adoravam a Deus através do seu trabalho no templo. O tema do livro pode ser sintetizado com a santidade de Israel como povo escolhido para o serviço e glória de Deus. Israel, sendo o povo de Deus, devia ter caráter de Deus. O versículo: sereis,
pois santos, porque eu sou santo, 11:45, é uma exortação que demonstra a ideia mais forte do livro. Então aqui a gente vai buscar, o livro do Levítico, ele vai buscar a santidade do povo, ele vai trazer o povo à santidade, tá? No segundo ponto, ele vai falar um esboço para a compreensão. Levítico é um livro de regulamentos sacerdotais. Sua finalidade é mostrar que os sacrifícios deveriam ser apresentados a Deus para que seu povo lhe seja agradável. Eis um pequeno esboço para facilitar a compreensão do estudante da Bíblia, foi tirado da obra de Almeida. Primeiro, base de santificação, que é ofertas de suas leis, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, tá? Exemplo de santificação e santidade, vai do capítulo 8 ao capítulo 10. Terceiro, santidade prática, tá? O limpo e o imundo, do 11 ao capítulo 15. Quarto ponto, a santidade de Deus e a necessidade de expiação, que vai do capítulo 16 e 17. E quinto, a santidade das relações, que vai do capítulo 18 ao capítulo 22. Sexto, a santificação dos dias e épocas, 23 a 26. E por último, no sétimo, pessoas e coisas santificadas por voto, capítulo 27, encerrando assim, fechando o livro do Levítico, tá? Então, essa digamos assim, a espinha dorsal, né? Que foi bem resumido para que a gente pudesse entender o que o Moisés, quando escreveu o livro, ele queria passar para o povo. E era fundamental eles entenderem isso. E para nós também entendermos. Porque quando eu entendo o livro do Levítico, eu entendo os rituais, eu entendo então agora os motivos que Cristo fez na cruz, os motivos que Cristo, todos os atos de Cristo na terra, para que pudéssemos chegar até nós. Isso foi tirado, foi abolido, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, como nós já falamos na aula passada. Mas agora nós temos, nós sabemos o porquê que aconteceu, tá? O porquê que Deus foi mostrando para o povo e para nós, né? Deixando aqui nas Escrituras, essa declaração e esse ensino da palavra dele e de como que nós deveríamos agir e compreender. Então era através dessa obrigação, dessa obrigatoriedade deles, que eles iam mostrando também o seu processo de santificação. Nós vamos ver durante a história depois nos outros livros, né, no livro do próprio Josué, no próprio livro dos Juízes, no livro dos Reis, né, Crônicas e assim por diante, de Samuel, né, os livros históricos de Samuel também. Nós vamos ver que o povo muitas das vezes se desviou desses caminhos, muitas vezes deixou de lado essa ordenança de Deus, muitas vezes deixou de lado o que Deus tinha ordenado que deveria ser feito. Eles não cumpriram os mandamentos de Deus, por isso Deus pune eles, né? Nós já falamos da punição, que está principalmente no livro de Daniel, né? Ezequiel também fala sobre isso, Jeremias, né? Foi considerado o profeta chorão, porque ele chorou sobre Israel durante muito tempo, vendo através das visões que Deus dava para ele como profeta, o que ia acontecer para o povo se eles não se arrependessem, se eles não se voltassem para as leis de Deus, tá? Mas eles não voltaram e Deus permitiu que eles sofressem durante 70 anos lá na Babilônia, como escravos praticamente, tá? Morando lá. O próprio salmista vai falar que da tristeza deles, né? Quando eles estavam ali na Babilônia e os seus instrumentos estavam abandonados e eles não conseguiam cantar e louvar porque eles estavam longe da sua terra, longe do templo, e para eles o templo era o lugar de adoração. Hoje nós não temos mais a igreja como ponto de adoração. A adoração nossa, ela é diária, é constante em todos os lugares. Qualquer lugar que você esteja do mundo, você vai estar adorando a Deus, porque você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em mim. Então onde eu estou com o Espírito Santo. Então eu sou um adorador, eu tenho que ser um adorador. A adoração não é apenas errado, totalmente errado, quando uma pessoa está dirigindo um culto e ele fala assim, olha, ele vai começar os louvores, ele fala assim, agora nós vamos tirar um momento de adoração a Deus. É errado, porque a adoração a Deus ela é constante, ela não é só naquele momento, tá? Aquele também é adoração, mas não é só ele, a nossa adoração ela tem que ser constante. Você adora a Deus no seu trabalho, você adora a Deus na sua casa, você adora a Deus na igreja, e assim por diante. E, aliás, o culto no templo, ele é mais para você aprender como adorar, né? Não é para você ir a adorar, você vai lá para aprender. Por isso que o culto, a parte, digamos assim, primordial do culto é a palavra de Deus, a pregação da palavra, porque através do ensino da palavra é que nós nos chegamos a Deus e aprendemos sobre isso. E agora a adoração ela é constante, ela é em todos os lugares, tá bom? O terceiro ponto aqui da nossa lição, na página 64, que vocês estão acompanhando aí no livro de vocês, fala a inspiração e a autoria do livro.
Por ser um livro de regulamentos sacerdotais, Levítico foi muito bem conservado nas traduções e manuscritos, zeloso da necessidade de pureza sacerdotal e muitos presos ao ritualismo. Os escribas tiveram grande cuidado nas cópias do livro. Afinal, um erro poderia invalidar o sacrifício e desgostar Yahvé, ou seja, Deus não seria adorado de acordo com o que ele tem determinado. Todo cuidado por causa disso era pouco, há portanto pouquíssimas discussões sobre o texto, que foi notavelmente preservado de erros de vários tipos, erros que acabam sendo algo comum em manuscritos antigos. Tá? É indiscutível, quando você lê o livro de Levítico, que ele foi escrito por Moisés. Tá? Moisés que recebeu de Deus, já vinha, né, a tradução, mas ele recebeu de Deus, e aqui ele vai receber agora, ele recebeu mesmo literalmente, durante já a peregrinação no deserto. Ele vai receber todas as ordens, todas as leis, tudo que Deus queria e determinou para que ele pudesse escrever e deixar para o povo, tá bom? Então é indiscutível. Sobre a autoria, sem dúvida que ela pode e deve ser creditada a Moisés, como eu disse, pois a frase "disse o Senhor a Moisés" ocorre 56 vezes no livro, ou seja, uma média de 2 vezes por capítulo. Então são 56 vezes que a frase que Deus estava dizendo a Moisés foi dita, tá bom? O quarto ponto diz grandes princípios teológicos do livro. Analisar textualmente o livro de Levítico pode ser uma tarefa não apenas ingrata para o expositor, mas também de difícil assimilação para o leitor. Por isso, nossa abordagem será teológica. Não há dúvida de que o livro foi escrito em outra época, para outro povo, em outras circunstâncias de culto, mas permanecem os grandes princípios teológicos que norteiam o judaísmo e o que deve nortear o cristianismo também. Deus não mudou seu caráter e suas exigências morais, mas apenas completou sua revelação em Cristo. Isso aboliu os sacrifícios, mas não invalidou o porquê que eles serem necessários. Tá? Havia alguns princípios que, no nosso entendimento, ainda permanecem. Listamos a seguir 6 que nos parecem os mais importantes. Então, como ele disse aqui, traduzindo melhor o que o escritor colocou aqui no nosso livro, aqui vai mostrar, né, como uma sombra, como eu disse, né, como seriam os rituais. É claro que o sacrifício, no sentido de matar animais, ele foi abolido totalmente, mas tem alguns princípios que eles continuam. Tá? Esses princípios continuam para a igreja, continuam para os nossos dias, e isso foi falado lá naquele tempo. Tá? Então vamos lá, ó. O primeiro princípio que ele coloca aqui: Israel é propriedade de Yahvé. Isso não mudou, vamos ver. Ó. Isso coloca sobre os ombros do povo 2 grandes responsabilidades, das quais não podiam se esquivar em hipótese alguma. A primeira responsabilidade é: Israel deve ser santo. Tá? A santidade do povo é a maior exigência de Deus. E sereis para mim santos. Isso também está para a igreja. Tá? Nós somos propriedade de Deus. A Bíblia fala que Jesus nos comprou na cruz do Calvário. Então, esse primeiro ponto, Israel é propriedade de Yahvé ou de Deus, continua sendo agora, não Israel, porque Israel passou. Israel, o motivo de Israel, nós não estamos falando de Israel política, nós estamos falando do povo que foi escolhido para que Jesus viesse. Agora, para que eu possa ser povo de Deus, eu não tenho que pertencer a Israel. Não adianta você ir para o judaísmo achando que lá vai pertencer a Israel. Não adianta você colocar mezuzá, colocar candelabro na sua igreja, entrar com uma arca da aliança. Essas coisas aí é bobagem, isso é idolatria. Isso hoje é idolatria, porque já passou, esse ritual já não existe mais. Hoje nós adoramos a Deus, como eu disse, em espírito e em verdade. Não é mais através de rituais, não é através da Arca da Aliança. Deus não está mais na Arca da Aliança. Deus não está mais naquele santo dos santos ali do templo, porque o véu do templo foi rasgado. Hoje Deus está em nós. Nós somos o templo, como eu disse. Então, mas o princípio, né, de ser propriedade de Deus continua. Por quê? Porque hoje a igreja ela é propriedade de Deus. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Então você que faz parte da igreja foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então você é propriedade. Então o primeiro princípio continua. E qual que é o segundo princípio aqui? O segundo princípio é o relacionamento entre Deus e o homem. Segue normas ditadas por Deus. O relacionamento. Vamos ver o que ele fala? O sistema sacrificial é ordenado por Deus e deve seguir a prática estabelecida por Ele. Não ditamos a Deus as normas de relacionamento, nós acatamos as que Ele dita. É verdade que adorar uma divindade com oferecimento de animais era uma prática antiquíssima. Lemos em Gênesis capítulo 4 que Abel adorava a Deus, oferecendo-lhe as melhores partes de seus animais, lá no princípio. O princípio subjacente a esse ato de culto era o reconhecimento de que entre a divindade e a humanidade havia uma separação que só a morte poderia reparar.
Um animal era morto, então, no lugar da pessoa, né, por causa do pecado, como eu disse. O fato de que essa prática ser encontrada em culturas pré-israelitas não significa que Israel adotou um ato de culto pagão, mas sim que a consciência do pecado é universal e que o reconhecimento de que a divindade só pode ser aplicada pela morte também é universal, aplacado pela morte é universal. Mas Deus estabelece as normas dos sacrifícios, como devem ser oferecidos, quem os pode oferecer, em quais circunstâncias, que parte é do ofertante, qual é a do sacerdote e qual a parte de Deus. Então, o relacionamento entre Deus e o homem, que é o segundo princípio, segue normas ditadas por Deus. Então, como que eu posso dizer que eu sou, no primeiro ponto aqui, no primeiro princípio, eu sou propriedade de Deus? Quando eu tenho um relacionamento com Deus. E como que eu tenho relacionamento com Deus? Quando eu sigo as normas, ou seja, eu sigo o que Deus determinou. Né? E como eu sei o que Deus determinou? Como eu disse a vocês a semana passada, os princípios para a igreja ditados por Deus através de Jesus Cristo está no Sermão do Monte. Se você pegar capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, vocês vão ver ali o que Deus deixou. É claro que na primeira leitura, eu até entendo que muitos que vão ler, de vocês, que estão começando o curso teológico agora, não vão entender totalmente. Tá? Vocês vão, por exemplo, pegar lá, bem-aventurados que choram, você fala, né, não faz sentido. Quem chora é quem está triste. Por que ele é bem-aventurado? Porque ele é feliz. Bem-aventurado significa feliz. Bem, por que uma pessoa é feliz porque chora? Bem-aventurados os pobres de espírito. Não faz sentido se for pensar. Tá? Então você vai ter que estudar com mais profundidade. É claro que tem alguns livros que nos ajudam a isso, alguns escritores que nos ajudam, algumas interpretações bíblicas que nos ajudam. Aquela interpretação que eu trouxe na semana passada, que é uma coletânea de 5 livros, sobre a Bíblia inteira, vai explicar muito bem sobre isso, tá? Mas se a minha memória não falhar, na próxima segunda que nós estaremos juntos, eu vou levar um livro que fala só sobre esse período, essa parte do livro de Mateus, explicando com mais profundidade. Então você vai ler os 3 capítulos e você vai ver ele fechando através desses escritores, homens teólogos chamados por Deus para poder fazer isso. Tem quando a gente lê os 3 capítulos, o capítulo 7, quando ele vai fechar na última parte, ele vai falar o quê? Vai falar sobre a parábola do homem que edificou a sua casa sobre a areia e sobre a rocha. Tá? Tem uma mensagem minha que eu preguei na sede, tá na internet, sobre edificar sua casa sobre a rocha. Tá? É muito legal. Deus me abençoou muito e eu aprendi muito com essa mensagem. Então vocês podem ver também, isso é o fechamento, ou seja, tudo que você fizer de acordo com o que está ali, você edifica a sua casa sobre a rocha. Aí vai vir tempestade, vai vir as lutas, as tribulações, tudo, mas a sua casa, ou seja, a casa você, vai continuar em pé. Tá? Esse é o princípio de ter um relacionamento entre Deus, né, com Deus, né, um relacionamento com Deus. Amém? O terceiro princípio fala assim, Israel deveria evitar a contaminação sacerdotal, contato com cadáveres, doenças e contaminação sexual. Isso aí era o que Israel deveria fazer e era literal, tá? Ele não podia o sacerdote não podia tocar no cadáver. Sobre as doenças também, várias doenças eram colocadas como que eu vou dizer assim, como pecado, tá? As doenças, por exemplo, a lepra era o sinônimo do pecado. Tá? A mulher também, quando ela estava no processo, no período de menstruação, ela também não poderia ser tocada. Tá? E a contaminação sexual, que eles falavam que não poderia, o povo de Israel não poderia se relacionar com outros povos. Se nós trouxermos isso para nossos dias, não mudou para a igreja. Né? Se nós pegarmos esse princípio, o terceiro princípio, sobre contaminação, nós continuamos. Qual que é a contaminação hoje que a Bíblia vai nos apresentar no Novo Testamento, principalmente? O pecado. A igreja ela tem que se manter pura, manter santa, ela tem que se manter separada. Tá? Isso é fundamental. Então, esse princípio continua, isso não mudou. Tem um comentário aqui na página 69, que vocês podem dar uma olhada, diz assim, não há dúvida, entretanto, que a lepra serve de figura do pecado, como eu disse, que reside em nossa natureza e que atua para a nossa ruína. Como a lepra está no sangue antes de se manifestar na pele, assim o pecado está na nossa natureza antes de se revelar em atos exteriores. Como a lepra vai estragando o corpo sem que o paciente sinta dores, assim o pecado vai matando insensivelmente a alma. Assim como a lepra, o pecado é hediondo, horripilante, afastando-nos de Deus e de tudo que é santo. Então olha que interessante, olha que visão. Então nós temos que ter essa noção
o que Deus mostrava para o povo lá atrás, através das doenças, que os sacerdotes não podiam estar em contato, hoje ela se reflete na igreja. Nós hoje, como sacerdotes de Deus, escolhidos por Deus, nós temos que ser separados do mundo. Nós não vivemos, nós estamos no mundo, mas não estamos, como que eu vou dizer, praticando, vivendo as práticas do mundo, tá? Do mundo que eu falo, do mundo que está na mão do maligno. O quarto princípio, ele fala assim, ó, nada de rápida deterioração ou passivo de corrupção, como levedura, leite, mel, porcos, etc., poderiam ser dado a Deus. Tá? Então, quando eu oferecia a Deus, tudo que ele se deteriorava muito rápido não poderia ser oferecido. Isso era um princípio também para o povo de Israel. A mesma coisa hoje. Eu não posso pegar as coisas que estão sobrando para dar a Deus. Aí vou dar o meu tempo que sobrou, eu vou ofertar aqui o que sobrou. Não, não é assim. Nós temos que ter a mesma visão das primícias como o povo tinha naquela época. Dar o principal para Deus, dar o melhor para Deus. E pode ter certeza absoluta que Ele vai te abençoar. E você vai sempre, Deus vai sempre se alegrar com os seus atos. Tá? Então esse princípio continua. O quinto princípio. O ano religioso é designado pelo número 7, o número sagrado. Aí ele fala assim, ó, o sétimo ano era o ano sagrado. 7 vezes 7 fazem 49. E o 50º, ou seja, 50 anos, seria o ano do jubileu. A Páscoa acontecia no segundo período de 7 dias de Abide, primeiro mês do ano sagrado. Aqui ele está falando sobre o que Deus determinou para que nós tivéssemos um tempo de adoração, tá? Ele aqui determinava como 7. E nós temos hoje a semana nossa também de 7 dias. Por que nós pegamos o domingo, por exemplo, nós hoje como cristãos do Novo Testamento, usamos o domingo, não o sábado, como os judeus faziam, para adorar a Deus? E por que eu roubo esse tempo de adoração? Por que da adoração, estou falando no sentido total, tá? É claro que, como eu disse no começo, nós adoramos a Deus todos os dias, a adoração é constante, mas por que eu pego o dia que é onde eu tenho que me dedicar mais para aprender, ir na escola dominical, ir no culto à noite? Eu não faço isso. Às vezes eu prefiro ir para a praia, prefiro fazer outra coisa, porque eu estou roubando isso de Deus. É claro que se fala, pastor, mas então eu não posso viajar, não posso tirar férias. Não pode. A igreja não é radical, a igreja, nós não somos radicais. Hoje você tem uma liberdade muito grande, Deus compreende isso, é indiscutível isso. Tá? O que eu não posso é fazer isso uma constância, uma prática total, uma prática do dia a dia, tá? Uma prática mensal. Não, eu tenho que ter tempo de aprender. Não adianta nós nos mostrar ou falar que somos crentes ou que servimos a Deus se a gente não faz isso na prática, se eu não vivo isso, né? Eu tenho que viver. Não adianta eu ficar falando, não adianta eu querer mostrar para as pessoas no sentido apenas de palavras, mas eu tenho que viver isso. Quando eu vivo isso totalmente, eu consigo ter uma vida de entrega mesmo, tá? De entrega. Então vamos lá. O sexto princípio é a preocupação social e o cuidado com os pobres. Continua, né? A preocupação social e o cuidado com os pobres. Esse deve ser o norte da igreja. A igreja ela tem que sim ter uma vida social, ela tem que ter uma vida. Você como cristão tem que se preocupar com as pessoas necessitadas. A igreja ela não pode abandonar. A igreja é uma família. Como que eu posso abandonar a família? Não faz sentido. Então esse sexto princípio que fecha aqui, ele vai falar o quê? Dessa preocupação, do cuidado com os pobres. Tá? Então nós temos que ter isso, nós temos que ter essa preocupação com os necessitados, né? A igreja tem que ter um trabalho social importantíssimo, porque isso faz parte da sociedade, isso faz parte da sociedade que nós vivemos. Isso é um princípio fundamental, tá? Então isso que nos apresenta o livro do Levítico. Eu sei que é um livro complexo, eu sei que é um livro mais difícil de ler, mas você tem que ler, você tem que estudá-lo para aprender e para entender um pouco melhor. As grandes festas do calendário hebreu. O livro do Levítico registra 3 grandes festas que os hebreus deveriam observar anualmente, né? 3 grandes festas no ano. Tinha outras festas menores, mas tinha as mais importantes. Elas tinham profundos significados espirituais. Não eram apenas ajuntamento de pessoas ou de regimentação religiosa. A primeira é a Páscoa e a dos pães asmos. Seu relato está em 23, de 4 a 8, no livro do Levítico. A Páscoa cairia no dia 14 de Abib, segundo dia 7º. Sua finalidade era recordar a saída do Egito. Então, a Páscoa era mostrar quando eles foram libertos do Egito, da escravidão. E eles comemoravam isso daí. Todo ano tinha que comemorar.
A dos pães asmos começava no dia 15 e ia até o dia 22 de Abib. Lembrava das dificuldades vividas no Egito, o que eles passaram lá, por isso eles comiam pães asmos. Os pães asmos sem fermento eram um símbolo de consagração a Deus. Nesses dias só se comiam pães sem fermento. Nos dias de hoje, quando se celebram essa festa, os israelitas leem o livro de Cânticos, que narra uma cerimônia de casamento, entendendo que no Êxodo Yahvé havia desposado Israel. Era uma celebração da aliança que Deus fizera com os hebreus. Só que na época, quando eles iam para essas festas, era uma festa assim, sempre era uma festa de muita alegria, né? Eles lembravam-se do sofrimento, mas era uma festa de alegria, de agradecimento a Deus. A segunda festa dessas três principais do ano, né, do calendário hebreu, era a seguinte, ó, a segunda festa é a das semanas. Seu relato está em 23, do 9 a 14, depois vocês leem lá em Levítico. Era comemorada em 6 de Sivan, o terceiro mês. Também era chamada de festa das colheitas e dia das primícias. Era comemorado no dia imediato ao sétimo sábado, após o início da Páscoa, ou seja, 50 dias depois. Por isso, o nome também de Pentecostes. Então, essa festa das semanas era a festa do Pentecostes. O que nos faz lembrar? Faz nos lembrar que foi no dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, depois que Cristo foi assunto ao céu. E caía num domingo, o domingo de Pentecostes. Dedicavam a Deus as primícias do trigo. Hoje, os israelitas leem nessa festa o livro de Ruth. Tá? A terceira festa é a festa dos tabernáculos. Então, fechando aqui as festas principais do calendário hebreu. Seu relato está em 23, 33 a 43. Ela é comemorada no dia 15 a 22 de Tisri, sétimo mês. Lembrava a peregrinação pelo deserto e a complementação das colheitas. Mais tarde, quando ia o povo em romaria ao templo, saindo das cabanas em que habitavam nos dias dessa festa, cantava dos Salmos 120 até o Salmo 134. Se você abrir sua Bíblia, e você pode depois com mais calma, como você está numa aula online, você pode pegar sua Bíblia aí agora e abrir ela, até parar o vídeo e para você poder meditar. Você dá uma olhada, o Salmo 120, 121, 122, 23 até o 134, você vai ver em cima dele escrito assim, ó, Salmo dos degraus. Em outras traduções vai estar Salmo da Romaria, ou em outros vai mostrar, vai mostrar esses salmos dos degraus, ou dos romeiros, né, que ele fala, ou de subida, pode ter que ter um que está escrito de subida, mas é mais comum Salmo dos degraus. O que significa isso? O que significa Salmo dos degraus entre os 120 e os 134? Esses salmos eram os salmos cantados pelo povo quando eles iam a essa festa dos tabernáculos ao templo em Jerusalém, né? Todas as vezes que eles iam para o templo, quando chegavam nessa festa, no ano, né, no sétimo mês, então quando chegava o sétimo mês do calendário hebraico, eles saíam em romaria. Por isso que chama cântico dos romeiros, né? Eles saíam em romaria para Israel. Lá no templo eles iam fazer adoração a Deus, lá no templo eles iam oferecer o sacrifício e adorar a Deus, para a festa dos tabernáculos. Lembrando a peregrinação deles no deserto, os 40 anos que eles ficaram no deserto, e eles iam cantando os salmos durante o caminho. Então, antes deles chegarem ao templo, eles iam cantando esses salmos. Então, por isso que chama Salmo dos degraus, né? Você pode pegar o Salmo 133, por exemplo, o penúltimo dessa lista, né? Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Como óleo precioso que derrama sobre a barba de Arão, e aí vai para as orlas suas vestes. Então eles iam cantando, isso era cantado, tá? Eu estou falando só, mas é cantado. Eles iam cantando esses salmos até chegar no templo. O que nos remete para nossos dias, para os dias de hoje? Isso nos remete que nós temos que ter uma vida quando a gente vai para a igreja no culto, eu tenho que ir com o coração já voltado para Deus também. A minha vida tem que ser sempre essa. Então, quando eu estou adorando a Deus, quando eu estou indo para aprender mais no templo, hoje não é templo, hoje é uma igreja, né? Um local, pode ser um salão, pode ser uma casa, pode ser uma igreja construída para isso, né? Um local construído para cultuar a Deus. Mas quando eu estou indo, eu tenho que estar com o meu coração já voltado para essa adoração, voltado para a minha consagração a Deus. Por isso que eu digo que a adoração não é só no templo, a adoração ela sai de casa, ela continua comigo. Eu vou no carro, eu não vou brigando com as pessoas na rua, quando alguém me fecha ou antes de chegar no culto. Não, eu já vou ali cantando, mesmo que alguém faça isso, você abençoa a pessoa e vai continuar. É difícil, mas quem disse que ser crente é fácil? Ele falou, é mentiroso.
Então, ser crente é uma dedicação, é todo dia, tá? Então, eles iam cantando esses salmos, olha que maravilha, até chegar no templo, tá bom? Então, aí tem as outras festas, tem os sacrifícios de sangue. Por que os sacrifícios de sangue? O derramamento de sangue de animais com tanta abundância, sem ser para fins essencialmente alimentares, parece repugnante, mas tem um princípio básico do sacrifício de sangue. O pecado só se paga com a morte. Com a morte do animal acontecia a expiação. O inocente pagava pelo culpado. Então essa era o cerne principal. Aqui mostrava a ovelha, né, o animal que era sacrificado. Esse animal, ele mostrava ali que ele, sendo inocente, ele estava pagando pelo pecado daquela pessoa que levou ele ali para ser sacrificado. Isso nos remete à cruz, né? Isso nos leva a Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Jesus não pecou, e mesmo não pecando, ele se entregou em sacrifício vivo para que nós pudéssemos ser hoje, ter novamente contato com Deus. Ele deu a sua vida por nós. Então nós tínhamos que morrer, porque nós somos pecadores, mas Deus colocou seu filho, entregou seu filho para que pudesse morrer, né? E ele foi o sacerdote, porque ele se sacrificou, ele fez o sacrifício, ele foi a ovelha, né? Ele foi a oferta do sacrifício, tá? Então ali, e ele foi o sacerdote, porque ele que fez o sacrifício em si, entendeu? A entrega, foi ele que entregou o seu espírito a Deus. Então nós temos que entender que tudo que mostra aqui no livro do Levítico, ele nos remete e nos leva principalmente ao que nós possamos entender melhor sobre o que acontece hoje nos nossos dias, para que a gente possa também até explicar quando alguém pergunta sobre tudo isso que nós estamos falando aqui, tá bom? E aí vem depois as cerimônias, capítulo 8, vai falar sobre as cerimônias, é bem rápido, né, os cultos diários, semanais, o que isso diz respeito. Tá? E para encerrar o nosso livro, nós já estamos aí chegando a quase 40 minutos, eu não queria passar de 40 minutos essa aula, porque senão fica muito cansativa, falei um pouco mais rápido até para ganhar mais, falar mais coisas, mas nós fechamos assim, ó, quando ele fecha, né, ele termina o livro do Levítico, ele vai falar assim, o que diz respeito a tudo isso, né, sobre cerimônia, sobre tudo. Estamos tão distantes do tempo, no espaço, na cultura, que o presente estudo pode parecer apenas a descoberta de curiosidades religiosas sobre um povo com uma cultura religiosa interessante, embora exótica. Uma espécie de arqueologia cultural, mas não há importância para vós. Veremos que isso não corresponde à realidade, o que, portanto, existem vários aspectos extremamente importantes e dizem respeito a nós, tá? Então é importante vocês entenderem que aqui não está falando apenas de cerimônias de um povo do passado que viveu lá, que era exótico, estranho, esquisito. Não é isso. Aqui está mostrando que isso também diz respeito a nós. Primeiro, é que Deus deseja morar com o seu povo, mas não o faz a não ser na santidade. Então, só Deus vai habitar em você se houver santidade. Israel precisava manter-se santo através dos sacrifícios, para que Yahvé habitasse em seu reino. Repetimos a verdade doutrinária de que temos o Espírito Santo. Realmente, nós o temos, à luz do 1 Coríntios 3,16 e de outros textos semelhantes. Mas nossa vida é limpa? No Antigo Testamento, a santificação trazia Deus ao seu povo. No Novo Testamento, pelo Espírito Santo, Deus está com o seu povo e sua presença traz santificação. A santificação em nossa vida, temos frutos que provam que Deus está entre nós. Deus não habita na imundícia, sua presença produz santificação. Se não está tendo santificação na tua vida ou na minha vida, é porque Deus não está habitando em mim ou em você. Tome cuidado com isso. Então, olhe bem para a sua vida. Leia a Bíblia. Busque essa santificação. Busque esse contato com Deus para que você possa realmente ter uma vida santificada longe da imundícia, porque Deus não habita na imundícia. O segundo ponto é a seriedade do pecado. Não há algo banal, mas ofende a Deus, entristece-o, produz um distanciamento entre nós e Ele. Com Jesus Cristo, o pecado é removido. Hebreus capítulo 10. Receber o perdão dos pecados em Jesus é a mais profunda experiência que alguém pode ter. Bem-aventurado é quem foi perdoado. O chamado movimento de fé, que invade os lares evangélicos pela sua constância em programas de televisão, apresenta a maior necessidade humana, como sendo a de ordem material. Um desses pregadores, que se intitula inclusive de profeta da prosperidade, diz o seguinte: o problema financeiro é sem dúvida o maior problema do mundo. Mentira. É lamentável que um pastor faça uma declaração dessas. O maior problema do mundo se chama pecado. É ele que produz o afastamento do homem em relação a Deus, a exploração do homem pelo homem, a insensibilidade diante de miséria humana e o ajuntamento de riquezas em visão social. E o terceiro, para fechar,
é a necessidade de derramamento de sangue para a expiação. Para reajuntar as duas partes, homem e Deus, havia necessidade de sangue ser derramado. Isso aconteceu em Jesus Cristo. O Pai nos reconciliou consigo ao fazer Jesus Cristo o pecado em nosso lugar. Onde está escrito? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21. Façamos justiça ao Pai. A Bíblia não diz, em lugar algum, que Cristo nos reconciliou com o Pai, mas que o Pai nos reconciliou consigo ao dar Jesus Cristo por nós. Romanos 8,32 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O Pai fez o que não podíamos, ofereceu o sacrifício em nosso lugar. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, capítulo 1 e versículo 3. Amém? Então nós encerramos hoje aqui esse terceiro capítulo. Na semana que vem nós vamos entrar então no livro de Números, vamos fechar os outros dois últimos livros, né, que vão falar sobre o Pentateuco, né? Tanto Números como Deuteronômio. E aí nós encerramos, e a semana que vem também vamos ter a provinha, que vai ser bem tranquilo, né? O Carlos já está passando isso para vocês, mas se Deus quiser, eu retorno a São Paulo, né, a Jundiaí, no domingo, e na próxima segunda-feira nós estaremos juntos, conversando, aprendendo um pouco mais. E se vocês tiverem dúvidas, levem para nós, que nós vamos estar dispostos a poder responder junto com vocês. Amém? Eu agradeço a todos. Eu gostaria de fazer uma oração, né? Nós não iniciamos com oração, apenas com a paz, mas vamos encerrar com oração para que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esses momentos, Senhor, que passamos aqui meditando na Tua Palavra. Que o Senhor possa colocar no coração de todos os alunos, e no coração e na sua mente, tudo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua Palavra, que eles possam ter sempre o desejo de aprender e de buscar conhecimento. A busca do conhecimento é fundamental, uma vida de oração, uma vida de consagração. Então, Pai, eu te peço, abençoa cada um, guarda-os debaixo da Tua mão misericordiosa, guarda-os debaixo do Teu querer, guarda-os debaixo da Tua vontade, Senhor. Que nós possamos cada dia mais vivemos uma vida consagrada a Ti, vivemos uma vida de entrega, Senhor, total, para que o Senhor possa guiar nossos passos, nós possamos entender e compreender a Tua Palavra, para poder ensinar cada dia mais ela aos povos. Eu agradeço essa oportunidade de poder compartilhar esses momentos com todos os alunos aqui do nosso curso, e que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos guardando debaixo das Tuas mãos protetoras. Em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos. Amém. Amém. Obrigado a todos.